Olá! Hoje eu vim trazer para vocês a correção do PET 6, semana 2, para o 7º ano. Então vamos lá. Bom, nessa primeira questão nós temos aqui que marcar os 5 pontos no plano cartesiano, ligar eles por um segmento de reta e vai formar um polígono. Então vamos lá. O ponto A, em que x vale 2 e y vale 4. Então x valendo 2, o eixo x é o eixo horizontal, e o y valendo 4. Então é esse ponto aqui. O ponto B, deixa eu escrever aqui A. O ponto B, x vale menos 3 e y vale 5. Então é esse ponto aqui. O ponto C, x vale menos 4 e y vale menos 2. Então tá aqui. Esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C. O ponto D, x vale 0 e y vale menos 6. Então tá aqui o outro ponto. E por fim, o ponto E, em que x vale 4 e y vale menos 5. Então aqui nós temos o ponto E. Agora é só ligar esses segmentos de reta e formar aí um polígono. Então isso aí o nosso polígono, né? É um pentágono. Na questão 2 é mais para responder essas questões mesmo. Então a gente tem no eixo das abscissas é o eixo x, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda do zero. Então é só a gente fazer o plano cartesiano aqui, né? O eixo y, o eixo x. Então, para a direita, os x são positivos. E para a esquerda, os y são negativos. Então, eles são positivos à direita do zero. Os valores de x são negativos à direita ou à esquerda? Então, eles são negativos à esquerda do zero. Então, aqui, à esquerda do zero. No eixo das ordenadas. As ordenadas são os valores de y. Os valores de y são positivos acima ou abaixo do zero. Então aqui nós temos os valores positivos e aqui nós temos os valores negativos de y. Então eles são positivos acima do zero. E os valores de y são negativos acima ou abaixo. Então aqui abaixo de zero eles são negativos. A primeira coordenada de um plano cartesiano é a sua referência horizontal ou vertical, ou seja, é sua abscissa ou sua ordenada. Ou seja, é o ponto x ou o ponto y. Então, na hora que a gente vai desenhar um plano cartesiano, na hora que a gente vai marcar os pontos, a gente marca primeiro o x, que é a referência horizontal, também pode ser chamada de abscissa. E depois a gente marca o eixo y, que é o eixo vertical, também chamado de ordenada. Ainda nessa questão, fala o seguinte: qual o procedimento para marcarmos o ponto P, AB no plano cartesiano? Então, primeiro, a gente marca o ponto A no eixo x, certo? E depois a gente encontra o ponto B no eixo y. Aí, ao fazer a junção desses dois, nós temos o ponto P. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Então, basta a gente ligar esses pontos, né? Ligar os pontos através de uma semirreta. Ligar os pontos com uma semirreta. Na H fala o seguinte: para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem? Não. Por que não? A gente
gente tem que ligar os pontos que estão lado a lado, certo? Então, suponha aqui que eu tenho um plano cartesiano. Vou desenhar um aqui pequeno, só para exemplificar para vocês. Então, suponha que eu tenho esses 4 pontos aqui, ó, certo? Então, eu tenho que ligar os que estão lado a lado. Porque se eu ligar em qualquer ordem, ó, pode ser que aqui eu forme um triângulo. E esse ponto aqui fique de fora. E não é essa a intenção. Então, eu tenho que ir ligando os pontos que estão lado a lado, certo? Senão, sai uma figura diferente da que a gente quer. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um sistema cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmentos de reta? Então, eles deverão ser ligados lado a lado. Deverão ser ligados lado a lado. Ou seja, se você quer colocar uma linguagem mais matemática, você pode colocar pontos adjacentes. Adjacentes quer dizer lado a lado. Nessa questão 3, fala assim: a professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme a figura. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Então, vamos lá. Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então, aqui, o ponto A. O X no ponto A vale 2 e o Y também vale 2. Então, X vale 2 e Y vale 2. O ponto B. O X vale 6 e o Y vale 2. Então, X vale 6 e Y vale 2. E no ponto C, o X vale 2 e Y vale 5. Então, X vale 2 e Y vale 5. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos pelo menos 1? Então, vamos multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Então, o ponto A seria menos 2 menos 2. O ponto B seria menos 6 menos 2. E o ponto C seria menos 2 menos 5. Multiplique e marque os novos pontos do plano cartesiano. Ligue-os e pinte de novo o polígono formado de amarelo. Então, já vamos fazer aqui de amarelo, ó. O ponto A, X vale menos 2 e Y também vale menos 2. Então, aqui está o nosso ponto A. O ponto B, o X vale menos 6, então aqui, e o Y vale menos 2. Então, aqui está o ponto B. E, por fim, o X vale menos 2 e o Y vale menos 5. Tá aqui. Agora é só ligar esses pontos. E colorir aqui a nossa figura de amarelo. Então, vamos colorir aqui o nosso triângulo. Vamos para a próxima. Na letra C, fala o seguinte: o que podemos observar sobre esses dois polígonos, comparando as medidas de seus perímetros, áreas e suas distâncias em relação à origem? Bom, se a gente reparar aqui, os dois polígonos são a mesma coisa. Ele só transpôs aqui para o terceiro quadrante. Então, o perímetro vai se manter, né? O perímetro se mantém, já que é a mesma figura. E a área também se mantém. A área se mantém. Mas, Bruna, eu quero calcular a área. Como que eu faço? Bom, a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Note que a base aqui, ó, vai do 2 até o 6. Ou seja, ele passou por 4 casas. Então, a unidade aqui vão ser 4 unidades de área. A altura, olha, ele foi do 2 até o 5. Então, ele andou 3 unidades. Então, a base vale 4 unidades e a altura vale 3 unidades. Então, a área seria 4 vezes 3 dividido por 2. Então, a área aqui vai valer 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, a área dessa figura aqui, dessa figura pequena, é de 6 unidades ao quadrado. Na letra D, fala o seguinte, olha. O que acontece se multiplicar as coordenadas dos 3 pontos pelo número inteiro 2? Então, vamos lá. O ponto A, todo vezes 2, vai ficar 4 e 4.
né? Já fazendo aqui 2 vezes 2 e 2 vezes 2. O ponto B vai ficar 12 e 4, certo? E o ponto C vai ficar 4 e 10, certo? Já multiplicando todo mundo aqui por 2. Marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então vamos lá. O ponto A, x vale 4 e y vale 4. Então o ponto A vai estar aqui, ó. Ponto A. O ponto B, x vale 12 e y vale 4. Então tá aqui o ponto B. O ponto C, x vale 4 e y vale 10. Então está aqui o ponto C. Cá está o nosso novo triângulo. Vamos pintar ele aqui de verde, né? Conforme foi solicitado aí pra gente. E por fim, aqui na última questão, nós temos: marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D de um retângulo, cujas coordenadas são. Então, ponto A, x vale 1 e y também vale 1. Então, vamos encontrar aqui o ponto A. Ponto A. No ponto B, x vale 5, certo? E y também vale 1. Então, aqui é o ponto B. No ponto C, x vale 1 e y vale 4. Então, esse aqui é o ponto C. E no ponto D, x vale 5 e y vale 1. Então, aqui está a nossa figura, né? O nosso retângulo aí que foi solicitado. Legal. Em seguida, multiplique as coordenadas pelo número inteiro menos 2. Então, vamos lá. Qual seria o novo ponto A? Seria menos 2 menos 2. O novo ponto B seria menos 10 e menos 2. O ponto C seria menos 2 e menos 8. O ponto D seria menos 10 e menos 8. Certo? E marque as novas coordenadas no plano cartesiano, formando um novo polígono. Certo? Então vamos marcar. X vale menos 2 e y vale menos 2. X vale menos 10 e y vale menos 2. X vale menos 2 e y vale menos 8. E x vale menos 10 e y vale menos 8. Então, aqui está a nossa nova figura, certo? Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Então, o segundo polígono se encontra no terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante. Além disso, está pedindo outras coisas, ó. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Então, vamos lá. Vou fazer da figura azul primeiro, depois eu faço da rosa. Da figura azul, o perímetro dela vai ser... Então, ele sai daqui do ponto 1 até o ponto 5. Isso quer dizer que ele andou 4 casas. Ele sai aqui do ponto 1 e vai até o ponto 4. Isso quer dizer que ele andou 3 casas. Se embaixo vale 4, em cima também vale 4. Se a direita vale 3, a esquerda também vale 3. Então, o perímetro vai ser 4 mais 3 mais 4 mais 3, que é igual a 14. E a área vai ser simplesmente base vezes altura. Ou seja, 4 vezes 3 é 12. Pronto, da figura azul já fiz aqui as observações. Da figura rosa, vamos analisar, olha. Ele sai do ponto menos 2 e vai até o menos 10. Ou seja, ele andou 8 casas. Ele sai do ponto menos 2 e vai até o ponto menos 8. Ou seja, ele andou 6 casas. Se em cima vale 8, embaixo também vale 8. Se a esquerda vale 6, a direita também vale 6. Então, o perímetro da figura rosa vai ser 8 mais 6 mais 8 mais 6. Isso aqui é igual a 28. E qual seria a área? A área vai ser base vezes altura.
8 vezes 6, que é 48. Então vamos comparar. Da primeira figura para a segunda, olha, o perímetro multiplicou por 2, certo? Ele dobrou de tamanho. Enquanto isso, a nossa área quadruplicou de tamanho, ou seja, ela multiplicou por 4. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.